O Brasil se tornou um gigante econômico mundial, sendo o lar de uma beleza surpreendente que vai do maior pântano do mundo até sua capital modernista. Da maior floresta tropical às paisagens urbanas de suas cidades cosmopolitas, o país oferece rios tropicais abundantes, praias de areia branca, magníficas cidades históricas da costa nordeste e, claro, o futebol. Praticamente todos os habitantes do planeta sabem algo sobre o Brasil. No entanto, este gigante sul-americano ainda reserva muitas surpresas a serem descobertas. Vamos explorar juntos alguns dos fatos mais interessantes sobre este país fascinante. O Brasil está localizado na parte oriental da América do Sul, com uma superfície de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo o quinto maior país do mundo e ocupando quase 50% do território sul-americano. O país é banhado a leste pelo Oceano Atlântico, onde possui uma linha costeira de mais de 7.400 quilômetros. Suas fronteiras são extensas. Ao norte, limita-se com a Guiana Francesa, Suriname, Guiana e Venezuela, com a Colômbia ao noroeste, com Peru e Bolívia ao oeste, com Paraguai e Argentina ao sudoeste e com o Uruguai ao sul. Assim, o Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto Equador e Chile. Politicamente, está dividido em 27 unidades federativas, 26 estados e um distrito federal, onde se localiza a capital federal, Brasília. O território brasileiro pode ser dividido em 6 ecorregiões distintas. O primeiro é a Amazônia, uma região que cobre cerca de 50% do território nacional. O segundo é o Cerrado, um cenário composto por savanas. Em terceiro, a Mata Atlântica, a nossa região de florestas tropicais. Em quarto, temos a Caatinga, uma área caracterizada por vegetação arbórea adaptada ao clima semiárido. Em penúltimo, nós temos o Pantanal, com extensas planícies com solos aluviais. E por fim, a Pampa, uma das maiores pastagens temperadas do mundo. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, chegando ao que hoje é Porto Seguro, no estado da Bahia. Cabral, pensando ter chegado a uma ilha, inicialmente a chamou de Ilha de Vera Cruz. Embora muitos historiadores indiquem que navegadores portugueses já haviam contornado a costa brasileira anteriormente, foi com a chegada de Cabral que essas terras foram oficialmente reclamadas por Portugal. Isso foi possível porque as terras estavam dentro dos domínios portugueses definidos pelo Tratado de Tordesilhas, acordo assinado em 1494 entre Espanha e Portugal, que dividia as terras descobertas e a serem descobertas fora da Europa. Quando os portugueses perceberam que sua nova descoberta não era uma ilha, mas um continente, mudaram o nome para Terra de Santa Cruz. Durante os séculos XV e XVI, uma madeira chamada pau-brasil era muito valiosa na Europa devido ao pó avermelhado extraído dela, usado como corante para tecidos caros durante o Renascimento. O termo Brasil vem da palavra brasa, por causa de seu corante vermelho brilhante. Quando os portugueses descobriram que esta nova terra era rica em pau-brasil, passaram a chamá-la de Terra do Brasil, termo que foi sendo encurtado até derivar no nome atual do país. No Brasil, tivemos alguns ciclos econômicos coloniais, sendo 2 deles os mais significativos. O primeiro ciclo, cana-de-açúcar. Após a exploração do pau-brasil, os portugueses introduziram com sucesso o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil, dando origem ao segundo ciclo econômico do país, centrado no Nordeste. O segundo ciclo, ouro e diamantes. O terceiro ciclo começou no final do século XVII, com a descoberta de grandes minas de ouro e diamantes no sudeste do Brasil, principalmente no atual estado de Minas Gerais. Os portugueses construíram diferentes rotas para o transporte desses minerais do interior para o litoral,
conhecidas como estradas reais. Agora, vamos conhecer as principais cidades do nosso querido Brasil. Uma das cidades mais belas que temos é o Rio de Janeiro, chamada por muitos como a Cidade Maravilhosa. O Rio de Janeiro assumiu papel central no desenvolvimento da história brasileira, tornando-se sucessivamente capital colonial, imperial e republicana. A cidade dispensa apresentações, com os seus lugares e eventos icônicos reconhecidos mundialmente. O Carnaval do Rio, um dos mais famosos do mundo, atraindo mais de 1 milhão de pessoas anualmente. Cristo Redentor, localizado no topo do Corcovado, no Parque Nacional da Tijuca. Pão de Açúcar, famosa montanha acessível pelo bondinho. Praias mundialmente famosas, Copacabana e Ipanema. O Rio é considerado o principal destino turístico do Hemisfério Sul e foi a primeira cidade na história a ser reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco. Temos também a nossa grande metrópole, São Paulo. São Paulo é a maior cidade do Brasil, com cerca de 22 milhões de habitantes em sua região metropolitana, tornando-se a maior área urbana da América do Sul. Localizada no estado mais populoso e motor econômico do país, São Paulo é responsável por quase metade da produção industrial brasileira. A cidade é referência nacional em negócios, museus, edifícios históricos, parques, arranha-céus, cultura e turismo. O Parque do Ibirapuera, por exemplo, é o mais visitado da América do Sul. Embora a mineração de ouro tenha sido importante para o desenvolvimento regional, foi o café que realmente enriqueceu São Paulo. No século XIX, a cidade se tornou o centro das plantações de café do Brasil. E com a construção da ferrovia para o Porto de Santos em 1869, seu comércio disparou. Outro grande ponto do nosso Brasil é Brasília, a capital planejada. Brasília é a capital federal do Brasil, localizada na região centro-oeste do país. Com mais de 4 milhões de habitantes em sua área metropolitana, é uma das regiões mais populosas do país. Embora o Brasil tivesse duas capitais históricas, Salvador, 1530 a 1763, e Rio de Janeiro, 1763 a 1960, ambas localizadas na costa. Em 1954, o presidente Juscelino Kubitschek propôs a construção de uma nova capital no interior do país. A cidade foi projetada pelo urbanista Lúcio Costa, pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo paisagista Roberto Burle Marx. Concebida em forma de avião ou pássaro sobre uma grande planície, Brasília foi declarada Patrimônio da Humanidade em 1987. Brasil, apesar de ser conhecido como o país do futebol, nós temos um enorme leque esportivo, sendo o maior deles o futebol, a nossa paixão nacional. A influência esportiva do Brasil é conhecida mundialmente. Na primeira metade do século XX, o futebol se tornou o maior símbolo da nação. Embora os brasileiros não tenham inventado o futebol, eles o aperfeiçoaram. O estilo brasileiro de jogar futebol, com maior ênfase no ataque, dribles e habilidades acrobáticas, tornou-se referência mundial, conhecido como jogo bonito. A primeira vitória na Copa do Mundo, em 1958, provocou orgulho nacional sem precedentes, transformando o Brasil na maior nação futebolística do mundo. O Brasil conquistou a Copa do Mundo 5 vezes, sendo a única nação a ter participado de todas as edições do torneio. O país também deu ao mundo Pelé, considerado o maior jogador de todos os tempos, e a seleção de 1970, considerada por muitos a melhor equipe da história. Como dito anteriormente, o Brasil não se resume somente ao futebol. Temos grandes nomes reconhecidos mundialmente nos mais diversos esportes. O vôlei é o outro grande esporte nacional, e o país produziu 3 campeões mundiais de Fórmula 1, Ayrton Senna, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi. As proezas esportivas brasileiras não se limitam ao futebol.
O Brasil é formado por diversas regiões que podemos chamar de especiais. Uma delas, por exemplo, é a própria Amazônia, o pulmão do mundo. A Amazônia é um dos ecossistemas mais importantes do planeta, exercendo atração misteriosa que fascina exploradores há séculos. A região abriga uma variedade incrível de espécies vegetais, aves, peixes e insetos, fazendo do Brasil o país mais biodiverso do mundo, possuindo aproximadamente 15% a 20% da biodiversidade global. A Amazônia conta com cerca de 390 bilhões de árvores, 16 mil espécies de plantas, 9 mil vertebrados e 120 mil invertebrados. A floresta amazônica cobre 42% do território brasileiro, com mais de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo a maior floresta tropical do planeta. Temos também o Pantanal, conhecido como o maior pântano do mundo. O Pantanal é considerado o maior pântano do mundo, sendo tão extenso que supera em tamanho países como Inglaterra ou Áustria. Suas extremidades se estendem até a Bolívia e o Paraguai. Durante a estação chuvosa, o Pantanal fica 80% inundado, com lugares onde o nível da água cresce até 3 metros de altura. Muitas das antigas fazendas de gado foram transformadas em hotéis, permitindo aos visitantes experimentar a magia deste ecossistema único. O nosso queridíssimo e grandioso Nordeste, o nosso paraíso tropical. O Nordeste brasileiro é um verdadeiro paraíso tropical, repleto de faixas costeiras férteis com praias idílicas, além de vastos interiores semiáridos. A região oferece destinos únicos como Lençóis Maranhenses, dunas de areia branca com lagoas cristalinas, Jericoacoara, uma das 10 praias mais belas do mundo, Fernando de Noronha, arquipélago com águas cristalinas e vida marinha diversificada. Agora vamos conhecer alguns dos nossos maiores patrimônios culturais. O Brasil possui diversas cidades que são Patrimônio Mundial da Unesco. Salvador, primeira capital do Brasil, com centro histórico restaurado. Olinda, cidade colonial bem preservada em Pernambuco. Ouro Preto, antiga capital de Minas Gerais, joia colonial. Paraty, antigo porto exportador de ouro, hoje patrimônio natural e cultural. A diversidade culinária brasileira é tão variada quanto seu território. Acarajé, prato de origem africana popular na Bahia. Feijoada, tradicional prato paulista com feijão e carne suína. Moqueca, guisado carioca feito com peixe e leite de coco. Churrasco, especialidade do sul do país. Tacacá, caldo amazônico com jambu e camarão. A economia brasileira está entre as 10 maiores do mundo, embora seja repleta de contrastes. Desde os tempos coloniais até meados do século XX, o Brasil era principalmente uma sociedade rural com economia de monocultura. Atualmente, o país é uma potência na exportação de produtos manufaturados, máquinas e automóveis, sendo pioneiro no desenvolvimento de tecnologias avançadas, como a produção de petróleo em águas profundas pela Petrobras. O Brasil também se tornou um dos motores do ecossistema de startups na América Latina, com exemplos como o Nubank, a maior fintech da região, com sede em São Paulo e 48 milhões de clientes. O Brasil possui o maior número de parques nacionais de todo o continente americano, totalizando 72 parques espalhados por todo o território. Entre as principais atrações estão Cataratas do Iguaçu, conjunto de 275 cachoeiras na fronteira com a Argentina. Chapada Diamantina, região montanhosa com cânions e cachoeiras. Aparados da Serra, parque com espetaculares cânions no sul do país. O Brasil é um país de dimensões continentais que oferece uma diversidade única de paisagens, culturas, história e experiências.
Desde as praias paradisíacas do Nordeste até as majestosas Cataratas do Sul, passando pela exuberância da Amazônia e pela riqueza cultural de suas cidades históricas, o Brasil continua sendo um dos destinos mais fascinantes do mundo. Esta nação, que começou como colônia portuguesa, se transformou em uma das maiores economias mundiais, mantendo sua rica diversidade cultural e natural, que a torna verdadeiramente única no cenário global.